Meu nome é Silvio Taia, sou professor do PPG da PUC do Rio Grande do Sul e eu vou falar sobre um modelo que é base para a economia internacional, que é o modelo de 2 bens e 2 fatores, que vai evoluir para o modelo de Jacques-Cherolin mais tarde. Então, primeiro eu vou falar sobre como funciona uma economia com um bem e 2 fatores, né? A gente vai ver uma otimização com restrição nesse caso. Em seguida, a gente vai ver o funcionamento de uma economia com 2 bens e 2 fatores. E, por último, a gente vai ver o que acontece nessa economia se há uma alteração de preços. Então, vamos começar com esse modelo que descreve o funcionamento de uma economia com um bem e 2 fatores. A gente vai tentar enxergar uma otimização com restrição nesse caso, né? Então, primeiro o plano cartesiano, ele descreve os 2 fatores que existem nessa economia, o capital nas ordenadas e o trabalho nas abscissas. A gente vai utilizar, então, a combinação de isoquantas e isocusto para entender qual o ponto de otimização. O único bem que é produzido nessa economia a gente vai chamar de bem 1 e ele vai ter um preço exógeno P1. A isoquanta que a gente vai trabalhar vai ser a isoquanta que se refere à quantidade 1 sobre P1, que está desenhada agora no gráfico. Então, essa curva é o lugar geométrico de todas as combinações possíveis de capital e trabalho que consigam produzir 1 sobre P1 unidades do bem 1. Em seguida, a gente vai desenhar a curva de isocusto correspondente a essa isoquanta. Ou seja, qual é o custo para produzir essa quantidade 1 sobre P1. Na verdade, o custo vai ser igual a 1, porque eu estou produzindo 1 sobre P1 unidades, cada unidade custa P1, 1 sobre P1 vezes P1 dá igual a 1. A curva de isocusto, então, está sendo desenhada, na verdade, ela vai ser definida por R e por W. R é a remuneração do capital e W é a remuneração do trabalho. Tal qual está sendo definida aqui essa otimização, R e W são variáveis exógenas, né? Elas acabam determinando a otimização e não o contrário. Essa otimização define, então, qual que vai ser a proporção de capital e trabalho, é o vetor que apareceu agora no gráfico, que eu vou produzir esse meu bem, nessa minha economia. Vamos passar agora, então, para o caso em que a economia tenha 2 bens e 2 fatores, né? A gente vai enxergar a otimização com restrição nesse caso. Então, o plano cartesiano ele não muda, ele é o mesmo, com capital nas ordenadas e com trabalho nas abscissas. O que acontece de diferente é que eu vou ter 2 isoquantas nesse caso, uma para o bem 2 e a outra para o bem 1. Então, analogamente ao que a gente viu para o caso de uma economia com um bem, essa isoquanta F2 para o bem 2 é o lugar geométrico que mostra todas as combinações possíveis de capital e trabalho que produzam 1 sobre P2 unidades do bem 2. A mesma coisa para o bem 1. Né? Essa isoquanta é a combinação, é o lugar geométrico de todas as combinações de capital e trabalho que consigam produzir 1 sobre P1 unidades do bem 1. O que a gente percebe agora é que a otimização, a reta tangente que vai determinar a otimização, ela não tem tanta liberdade, ela não é tão livre quanto no caso com um bem. Precisamente, apenas uma reta tangente, nesse caso, apenas uma reta consegue tangenciar as 2 isoquantas. Existe um caso de exceção que eu posso admitir 2 retas tangentes, né? Mas não é o caso mais comum. Então, nesse caso, W e R não são livres, W e R não são mais exógenos, são endógenos, são determinados pela otimização com restrição. Eu consigo, então, determinar a proporção de capital e trabalho empregadas no bem 2 e no bem 1. Essa proporção ela é mais elevada para o bem 2 do que para o bem 1. A gente consegue ver que o vetor é um pouco mais inclinado. Isso quer dizer que o bem 2 é mais intensivo em capital, enquanto o bem 1 é intensivo em trabalho. A gente também consegue enxergar os níveis de produção de bem 1 e de bem 2 nessa economia, através das extensões desses vetores, essas linhas azuis que apareceram no gráfico. Se a gente desenhar no gráfico o ponto que determina a dotação fatorial da economia, ou seja, o ponto que determina todo o capital e todo o trabalho disponível na economia, a gente consegue, através de uma combinação fatorial das proporções de capital e trabalho de cada bem, determinar os níveis de produção do bem 1 e do bem 2 que possam usar todos os recursos disponíveis na economia.
claramente no gráfico, é a soma vetorial de y1 com y2. Esse modelo nos permite enxergar mais coisas, mas sempre numa economia fechada. Até agora a gente não falou de comércio internacional, que é assunto das próximas aulas, né? Mas dá para enxergar as bases do que vai ser esse modelo de comércio internacional. Por exemplo, a gente consegue enxergar aqui o efeito de uma alteração de preços. Vamos imaginar que P1 diminua, porque houve uma abertura comercial, para ilustrar, né? Se o preço P1 diminui, a isoquanta do B1 vai se deslocar mais para a direita e para cima. Isso porque P1 diminui e 1 sobre P1 aumenta, né? A relação é inversa. Então, essa isoquanta, ela vai aumentar, ela vai ter um deslocamento para fora. Quando isso acontece, a reta que tangenciava as duas isoquantas precisa ser modificada também para acompanhar a isoquanta do B1 que se deslocou. Então, para eu continuar tendo uma reta que tangencia as duas isoquantas, eu preciso que a curva de isocusto diminua um pouco a sua inclinação, que resulta nessa reta tracejada vermelha que aparece agora no gráfico. A configuração toda da economia muda, porque essa nova isocusto determina novos níveis de remuneração de capital e trabalho. No caso, aumenta a remuneração do capital e diminui a remuneração do trabalho, e modifica também o cone de diversificação. Esse novo cone vai continuar usando todos os recursos disponíveis da economia, mas com níveis de produção de bem 1 e bem 2 modificados. Esse vídeo se insere no curso de Economia Internacional, é um modelo preliminar para o modelo de comércio internacional de Jacques-Tirolien. Espero que tenha sido útil para quem se interesse mais sobre economia internacional e agradeço pela atenção.